Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Pastor Fábio, criador deste canal, onde temos vários devocionais para edificar a sua vida. E temos hoje um tema muito importante, interessante para a sua vida espiritual. O tema de hoje é Covid-19, a Babilônia do século 21. Vamos ao nosso tema, mas antes peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para que possa receber todas as notificações. Meu muito obrigado a você inscrito. Deus abençoe sua vida. O tema de hoje é Covid-19, a Babilônia do século 21. Um tema parece ser meio confuso, não ter nada a ver coisa com coisa, mas enfim, é algo espiritual, algo a se pensar e analisar para termos uma noção do que está acontecendo com a igreja nos dias atuais. Eu vou fazer aqui um paralelo, uma comparação entre Covid e Babilônia no sentido espiritual. Tá? Então vamos analisar o texto e ver um pouco a história da Babilônia e em seguida fazer esta comparação de Covid com Babilônia. Covid é um vírus, uma doença infecciosa, e Babilônia é o símbolo de pecado. Babilônia na Bíblia ela tem um grande significado, desde Gênesis a Apocalipse, aonde vem tratando no sentido do império histórico e também em símbolos. A Babilônia ela é considerada aí a cidade, uma das cidades mais antigas, pela história também, e pela Bíblia a gente vai ver ali o início da Babilônia, no livro de Gênesis, onde Nimrod constrói a Torre de Babel, e daí de Babel surge as heresias, surge as seitas, a falsa doutrina, enfim, o pecado e prostituição, e Babilônia vem como esse símbolo no livro de Apocalipse, como representando a prostituição, o pecado. Então a Babilônia ela vai estar sempre em forma de símbolo representando o pecado, tá? E em forma de império ela representa a parte da história, ela representa o inimigo de Israel, aonde levou Israel ao cativo por 70 anos. Então vamos ler um texto na palavra de Deus. Então o texto que eu escolhi para ler, achei interessante para este tema, para ser a base textual do nosso devocional. Jeremias capítulo 25, versículo 11 é uma revelação para Israel. Vamos ler aqui na Almeida Revista Atualizada, onde diz assim, Jeremias capítulo 25, versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ponto. Bom, aqui é uma revelação de Deus ao profeta Jeremias para passar para o povo de Israel. Em função do pecado, da desobediência, Deus vai usar o rei da Babilônia para invadir Israel e levar ao cativo por 70 anos. Então, isto se cumpriu aí por volta do ano 597 a.C., tá? Então, o rei da Babilônia, ele domina Israel. Como que isto acontece? O livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, vai narrar essa história, onde o rei da Babilônia começa a dominar Israel, ou seja, Israel agora está sob o domínio do rei da Babilônia. O império agora da Babilônia é quem comanda Israel, porque Israel passa a pagar tributos. Israel antes estava pagando tributo ao Egito, o faraó Neco, só que Neco sai para uma batalha contra a Babilônia e perde. Então a Babilônia agora passa a dominar Israel. Primeiro ponto, domínio. Vamos agora comparar com o Covid, que é o que eu estou querendo passar
para nós dentro deste devocional. Domínio. Então, Israel agora está sob o domínio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Israel agora deve pagar tributo, é obrigada. Se não pagar, é punido. Covid invade de uma forma brutal as nações, o mundo, contagiando, contaminando a muitos e dominando de uma forma, ditando através dos órgãos de saúde e dos seus governos como que se procede para não ser contaminado do Covid, tornando quase que isto um uso obrigatório de máscara, de álcool e distanciamento. Então agora todos nós estamos sobre um domínio, estamos sujeitos a uma ordem, comparando com Israel e Babilônia. Israel agora estava sob o domínio, Israel agora estava sobre o comando. Não poderia agora quebrar este compromisso. Se quebrasse, sofreria as consequências. Do mesmo modo, Covid, quem não usa máscara, quem não usa o álcool em gel, quem não mantém o distanciamento está sujeito às consequências, óbvio, né? Sujeito à contaminação do Covid-19. Segundo, a Babilônia, após estar de posse de domínio de Israel, mas Zedequias, rei de Israel, ele se rebelia contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o que acontece? A Babilônia cerca Israel, a Babilônia vem com seu exército, Nabucodonosor dá esta ordem, e por volta ali de quase 2 anos ninguém saía e nem entrava em Israel. Comparando ao Covid, isso no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 2, tá? Cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Olhe bem, tá aqui. Cidade ficou sitiada, né? Cercada, dominada ali. Então, hoje, comparando com os dias de hoje, o inimigo de Israel era a Babilônia, neste período, neste evento a qual estou falando. O inimigo da igreja hoje, no momento, é o Covid, porque o Covid veio, dominou, ditou as regras de uma forma como aonde a igreja agora tem que cumprir os horários de culto, aonde a igreja teve que entrar em quarentena, fechar, a igreja ficou sob o domínio da ordem, das organizações de saúde, aonde tem que cumprir os seus protocolos. A segunda, fica em casa. Israel estava presa, não podia sair. Da mesma forma, agora, se a gente comparar, o Covid fez com que isso acontecesse. Muitos irmãos presos nos seus lares. Muitos irmãos em quarentena. E o que acontece? O povo deixa de congregar. O povo deixa de ir à casa de Deus. Israel teve fome de pão. Olha que o texto diz aqui, ó. 2 Reis 25, 3, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra. Vamos interpretar no sentido espiritual. Aqui a gente tem 2 oportunidades, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. O Covid está causando isso, um caos financeiro, um problema financeiro que está fazendo com que as pessoas venham empobrecer, venham ter falta de alimento, mas eu quero focar aqui no sentido espiritual. A igreja fechou, os irmãos ficam em casa, quarentena, e falta pão. Que pão é esse? Jesus falou dele, o pão da vida que é descido do céu, o alimento espiritual, Jesus Cristo, a palavra de Deus, porque ele disse que ele é esta palavra. Então, muitos estão sem alimento e estão pobres espiritualmente, estão fracos dentro dos vossos lares. Pessoas que estão de olhos fechados não estão conseguindo enxergar um palmo à frente. Pessoas que estão presas pela regra, pelo cumprimento do protocolo de saúde, aonde não podem sair de casa, não pode ir aos cultos, não pode adorar a Deus. Ainda que no momento agora estamos liberados e a igreja, mas muitos, no momento que foi decretada a quarentena, ficou em casa e acabou que enfraquecendo, ficou sem o alimento, ficou sem
Sem o pão de cada dia, o pão que Jesus disse que é o alimento espiritual, sem a palavra, sem a presença de Deus. Isto fez com que muitos enfraquecessem e perdesse a comunhão, perdesse o apetite. Aquilo que era rotina agora não é mais, deixou de ser rotina. E o desuso fez com que essas pessoas deixassem agora de ter a prática de ir à igreja, como Hebreus diz que devemos ir à congregação, devemos congregar. Ponto. A pobreza em Israel foi muito grande e fez com que ele se tornasse fraco para o inimigo entrar e invadir Israel. Essa foi a tática de Nabucodonosor com o seu exército. A Babilônia usou desse método enfraquecer Israel de fome, fazendo com que as pessoas fiquem em casa e não tenham o alimento espiritual, enfraquecendo e invadindo, pegando as pessoas que estão vulneráveis e fazendo com que elas se desviem da presença de Deus. Muitos estão se apostatando da fé, muitos estão desistindo, muitos estão caindo, muitos estão desviados, porque não conseguem mais se levantar, porque ficaram em casa, perderam a comunhão com Deus. Israel ficou fraca, Israel ficou vulnerável. E o que acontece? 2 Reis 25, 8, 10. Ou melhor, 2 Reis 25, 8. No 7º dia do 5º mês do ano 10º do ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou-os à chama todos os edifícios importantes. Parar por aqui, em função do tempo. Mas aqui já dá para a gente entender muito bem que em função da fraqueza, da fome, da necessidade de Israel, agora o chefe da guarda da Babilônia invade e queima, destrói, mata e tenta acabar com a nação de Israel. Satanás tem um plano, acabar com a igreja. Satanás tem um plano de destruir, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o ofício, é o tríplice ofício de Satanás. Mas a Bíblia diz, em contrapartida, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo, ele protege, ele guarda a sua igreja. Mas a igreja precisa estar debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa negar-se a si mesmo e seguir a ele, como o texto diz. Precisamos estar em Cristo Jesus. Israel foi levada ao cativo. Israel foi destruída. Israel agora está indo à prisão. Israel agora está se cumprindo a profecia que o profeta Jeremias disse. Está indo para o cativo por 70 anos. Israel perdeu para o inimigo. Comparando a igreja, o Covid tem matado a muitos. Muitas famílias estão perturbadas, muitas famílias estão sofrendo por depressão, muitas famílias estão com ansiedade, muitas famílias estão assustadas, é um terror, ninguém sabe o certo dessa situação. Estamos vivendo um momento difícil. Podemos dizer que estamos em Mateus 24, onde o Senhor Jesus alerta os sinais do fim do tempo. Ainda não é o fim, é apenas os sinais. Mas Jesus disse também que em função desses sinais o amor de muitos esfriaria. E muitos realmente estão frios. Muitos perderam o amor. E mesmo vendo o inimigo matando, destruindo, acabando com muitas vidas, ainda assim as pessoas não querem se arrepender, ainda assim as pessoas não querem sair do pecado, ainda assim as pessoas não querem voltar para o Senhor Jesus Cristo, ainda assim as pessoas preferem os seus prazeres da carne, preferem estar sustentando a sua vontade própria do que a vontade da alma. Porque a alma tem sede de Deus, você tem sede de Deus. Após estar no cativo, após Israel ter sido destruído, os muros ter sido derrubados, um caos, Israel ficou literalmente destruída. Quando o povo retorna liberado por 70 anos, a gente vê a situação de Israel. Israel está sofrendo, está derrotada, destruída pelo inimigo. Mas a profecia diz que era 70 anos. A profecia diz que Israel ficaria como servo por 70 anos. Isso nos faz lembrar algo.
70 semanas de Daniel. Estamos no mundo aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. O libertador vai surgir a qualquer momento. A qualquer instante cumpre-se as 70 semanas. Para Israel foi 70 anos, para nós é 70 semanas que não sabemos como que deve contar exatamente o tempo nosso. E Deus levantou Ciro. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao meu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações até a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Israel agora retorna. Israel agora está liberta e volta para casa. Ei, Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo vem. Pode ser a qualquer momento. Ele vem nos buscar para retornarmos para casa. O Senhor está vindo buscar a sua igreja para levar para o céu. Jesus Cristo vem buscar uma igreja pura, limpa. O que me faz ficar preocupado é que muitos, mediante ao Covid, se curvaram. Imagine mediante ao anticristo. O que me faz trazer esse devocional impulsionado pelo Espírito Santo de Deus é para alertar, para dizer para você, Jesus Cristo está voltando. Ainda que você não acredite, ainda que você duvide, mas Jesus Cristo vem. Ele está vindo buscar. Deus enviou o libertador, Ciro, e libertou Israel. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em favor da humanidade, para libertar, para quebrar as correntes, para salvar. O tempo do cativeiro está acabando, irmão. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Este é o devocional de hoje. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Babilônia tem muita semelhança. Um inimigo de Israel, o outro inimigo da igreja. Por que inimigo da igreja? Porque estão usando o Covid para atacar a igreja. Ser atacada tanto como está sendo agora. Desperta tu que dorme. Jesus Cristo está voltando. Que Deus em Cristo vos abençoe.